A paz do Senhor, meus queridos adolescentes e demais irmãos que nos acompanham aqui pelo canal do nosso pastor Edivaldo. Nós estamos aqui hoje para estudar a lição de número 3 do nosso segundo trimestre de 2020. Neste trimestre nós estamos estudando a respeito da família cristã. E nessa lição de número 3 nós estaremos estudando a respeito da obediência e a adoração. Vamos entender aqui que a obediência e a adoração, elas andam juntas. Não tem como eu ter uma vida de adoração ao Senhor meu Deus se eu não tenho uma vida de obediência a Ele. E hoje nós estaremos falando a respeito deste tão importante assunto. Aqui o nosso texto bíblico, o nosso destaque diz assim, está lá em Mateus capítulo 15, versículos 8 e 9. Nos diz assim a palavra do Senhor. Deus disse: "Este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração desse povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas, como se fossem meus mandamentos." Nós vemos aqui a palavra de Deus fazendo uma advertência a respeito de um povo, o povo de Israel, que falava apenas da boca para fora que adorava a Deus, mas infelizmente o seu coração estava longe do Senhor. Ou seja, era uma pessoa que apenas aparentava, pessoas que apenas aparentavam ser adoradores, mas o seu coração estava longe de Deus. E essa adoração era inútil. Deus não recebia essa adoração, porque essa adoração não vinha com um verdadeiro coração obediente. Deus, ele preza a obediência. Por isso que eu disse que a adoração e a obediência devem andar juntas. E nesta lição nós estaremos falando bastante a respeito deste assunto. E aqui o nosso comentarista da lição, ele vem nos dizer que Deus deve ser adorado em todo o tempo. Por isso não devemos restringir a nossa adoração somente aos momentos de culto na nossa igreja. Ainda mais diante deste momento que nós estamos vivendo, né, de pandemia, não estamos podendo nos reunir nos nossos templos, estamos aqui adorando a Deus nas nossas casas, assistindo aos cultos online, fazendo os nossos cultos domésticos, e aqui na nossa casa nós estamos adorando a Deus. Então aqui o comentarista, ele vem falar a respeito de que a nossa adoração não deve ser somente restringida ao templo, no momento do culto. Tem pessoas que pensam que adorar a Deus somente na hora do culto, é somente adorar a Deus na hora do louvor. Não, nós devemos adorar a Deus em todo o tempo. No trabalho, na rua, em casa, né, dentro do ônibus. Todos os lugares são lugares de nós estarmos adorando a Deus e em todo o tempo. E nessa lição, né, vai nos falar a respeito desta adoração que precisa ser com obediência. Aqui também o comentarista vem nos dizer que você sabia que o seu lar, a sua família, é um local especial para Deus ser adorado? Não há, né, lugar melhor do que o nosso lar para Deus ser adorado, né? Nós podemos o adorar, é claro, o nosso lar e a igreja. São os locais melhores para que Deus possa ser adorado. Eu prestar adoração a Deus na minha casa e também na casa do Senhor e também, é claro, em todos os demais lugares. Pois é um local especial, nosso lar, aonde nós convivemos, passamos muito tempo, né, com os nossos familiares. Aqui o comentarista também vem nos dizer que veremos como isso é possível e ainda aprenderemos uma responsabilidade bastante valiosa em relação à adoração a Deus e à obediência. Nós vamos já para o tópico de número 1, que fala assim que o que os olhos não veem, Deus vê. Deus, ele consegue ver o que os olhos humanos não veem, né? Aqui o comentarista vem nos dizer que o ser humano muitas vezes se deixa iludir pelo que pode ver ou ouvir ou tocar, mas Deus é aquele que sonda os corações e conhece os pensamentos. Deus, ele sonda os nossos corações. Nós, como seres humanos, às vezes nós nos deixamos iludirmos por aquilo que nós podemos ver, por aquilo que nós podemos tocar, por aquilo que é palpável, mas Deus, ele conhece aquilo que está dentro do nosso coração, a verdadeira adoração que vem de dentro do nosso coração. Às vezes você vê
vê alguém na igreja louvando maravilhosamente bem, às vezes a gente vê algumas pessoas fazendo shows gospels, que apresenta ali um verdadeiro louvor a Deus, mas talvez, não estou dizendo, generalizando isso, mas talvez o coração dessas pessoas estão longe de Deus, não estão com o intuito de buscar a adoração verdadeira a Deus, mas sim a glória para si. Por isso que aqui o comentarista vem dizer que Deus, ele vê o que os nossos olhos humanos não podem ver. Deus, ele olha para o intuito do nosso coração, para os pensamentos que vêm de dentro do nosso coração, e conhece cada um desses pensamentos. É por isso que nós devemos viver uma vida de adoração e uma vida obediente, uma vida que condiz com aquilo que nós obedecemos ao Senhor. Ainda que a boca fale palavras bonitas e discursos, que se pode parecidos ao que se encontra na Bíblia, Deus realmente sabe que o que se passa em nosso coração. Em Atos capítulo 5, nós vemos aqui a história de Ananias e Safira, um casal que vendeu uma propriedade e resolveu doar aos discípulos. Porém, esse casal acabou colocando uma mentira no meio desta história. Eles venderam a propriedade e chegaram aos discípulos e falaram que estava doando ali para a obra do Senhor todo o valor da propriedade, sendo que isso era mentira. Eles tiraram parte do valor, guardaram e combinaram entre si, o Ananias combinou com a sua esposa Safira, que iam chegar até os discípulos e falaram e venderam por aquele valor que eles estavam doando, que era somente a metade. E quem conhece a história sabe o que aconteceu. Eles infelizmente acabaram perdendo a sua vida. Por que eles fizeram isso? Porque o desejo que dominava o seu coração, aqui o comentarista vai nos dizer, que era a vaidade. Eles queriam ser reconhecidos pelos apóstolos e pela igreja. Eles queriam certamente que as pessoas falassem: olha só, eles venderam a propriedade deles e doaram tudo para a igreja, Só que o Espírito Santo, que conhece os corações, revelou isso aos apóstolos. Deus fez com que os apóstolos soubessem a respeito disso, A mentira sobre a oferta, insinuando e está entregando tudo quanto havia sido arrecadado com a venda das suas propriedades, ela foi descoberta e eles acabaram pagando o preço com a sua própria vida, porque Deus, ele sonda e conhece o coração. A intenção do coração fizeram com que a intenção má do coração de Ananias e Safira fez com que a sua oferta fosse rejeitada. E o que aconteceu? Ambos morreram. Então nós precisamos ofertar a Deus uma oferta de verdade, com amor e gratidão, porque Deus, ele conhece o intuito do meu e do seu coração. Lembre-se, Deus rejeita um coração segundo os desejos humanos. Você tem vivido uma vida verdadeira ou uma vida falseada? Esta é uma pergunta para mim e para você. Como tem sido a nossa vida diante de Deus? Como nós temos nos portado diante do Senhor? Para adorar a Deus, tem de ser de verdade e em obediência. Então, a minha vida é uma vida que tem que ser de verdade e de obediência. Eu procuro viver uma vida de verdade e obediência diante do Senhor, para que a minha adoração seja recebida, para que a sua adoração seja recebida. Nós precisamos ter essa vida em verdade e em obediência ao Senhor nosso Deus. E aqui, meus queridos, nós passando para o segundo tópico desta lição, o comentarista vem dizer assim, quem ama, obedece. E quem obedece, adora a Deus. Obedecer nada mais é que submeter à vontade de alguém, ou estar sob o comando de alguém. Obedecer é uma decisão. No momento que eu decidir em aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida, eu tomei uma decisão. E essa decisão foi de obedecer a palavra de Deus. Deixar uma vida de desobediência para viver uma vida de obediência. Assim também é você. Nós precisamos ter uma vida de obediência ao Senhor, pois afinal de contas, eu amo ao Senhor Jesus. E se eu amo, eu devo obedecer como sinal deste meu amor. E aqui, como eu
obedeço, eu também o adoro. Eu adoro a Deus porque Ele transformou a minha vida, Ele mudou a minha vida, Ele me fez ser uma nova criatura. E aqui a nossa lição continua a dizer que obedecer é uma decisão e a decisão de obedecer é um ato de amor. Então estão em conjunto essa decisão de obedecer com um ato de amor. A partir do momento que eu quero obedecer a Deus, que eu tomo essa decisão de obedecer a Deus, cria-se no meu coração esse ato de amor para com Deus. No Antigo Testamento nós vemos que as pessoas, quando erravam, quando pecavam, eles tinham que trazer um sacrifício diante do sacerdote para que o sacerdote oferecesse sacrifício para que eles fossem perdoados pelos seus pecados, né? Deus perdoava através da oferta de sacrifício, mas é claro que o principal desejo do coração de Deus não era o sacrifício, era que eles não pecassem. É lógico que se eles não pecassem, não precisava ter o sacrifício. Então, aqui nós aprendemos que é melhor obedecer a Deus do que sacrificar. Quantas pessoas, né, que desobedecem a Deus e depois vai lá e fica, oh meu Deus, eu errei, eu falhei. Não era melhor não ter desobedecido? Não era melhor ter feito a vontade de Deus e viver uma vida agradável ao Senhor? Então fica aí para que nós possamos pensar a respeito disso. E eu preciso ter cuidado com a coisa. E qual é esse cuidado que eu devo ter? Aqui a nossa lição vem nos dizer que ao decidir por se afastar da vontade de Deus, a partir do momento que eu decido em me afastar da vontade de Deus, eu acabo dizendo para Deus, é como se eu dissesse para Deus que Ele não está mais na direção da minha vida, e sim, eu mesmo estou na direção da minha vida. Então eu preciso ter cuidado com isso. A partir do momento que eu deixo de fazer a vontade de Deus, é como se eu estivesse dizendo isso para Deus. Deus, a partir de agora eu estou no comando, tá? Pode deixar que eu decido, pode deixar que eu tomo as decisões, eu vou fazer tudo de acordo com o que eu quero, vou para onde que eu quero, aonde que eu acho melhor. É como se eu estivesse fazendo isso quando eu saio fora da vontade de Deus. É por isso, adolescentes, que a gente precisa ter cuidado com as nossas decisões. Para quê? Para que eu não possa sair da vontade de Deus. Porque quando eu saio fora da vontade de Deus, aí as coisas complicam para o meu lado. Aí a gente acaba pagando o preço, né? E às vezes pessoas pagam preços desnecessários. Porque decidiram sair fora da vontade de Deus, aí fica sofrendo, aí vai reconhecer que se ela não tivesse saído fora da vontade de Deus, nada daquilo que estava acontecendo acontece. Então eu preciso tomar cuidado, eu preciso ter atenção com as minhas decisões para que eu não possa sair fora da vontade de Deus. E aqui o nosso comentarista da lição, ele continua nos dizendo assim, né? É isso que queremos? Sair fora da vontade de Deus? Eu não. Né? E você? Certamente não. Jamais nós queremos sair fora da vontade de Deus. Abrir mão dos planos de Deus para satisfazer a nossa própria vontade? De jeito nenhum. Eu não quero abrir mão da vontade do meu Deus, que é soberano, que sabe de todas as coisas, para satisfazer a minha própria vontade. Eu tenho certeza que você aí, que é salvo em Cristo Jesus, que é uma bênção na casa do Senhor, também não quer, né, abrir mão da vontade de Deus para satisfazer as suas próprias vontades, sabendo que as consequências irão vir e que você vai pagar o preço. Então é melhor nós permanecermos diante da presença de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Porque, meus irmãos, o inimigo é sujo. Ele oferece pratos que parecem ser maravilhosos, parecem ser melhor do que a vontade de Deus. E muitas pessoas acabam aceitando esses pratos, mas daqui a pouco ele começa a revelar que aquilo ali era um prato estragado, uma comida estranha, e a pessoa fica com dor de barriga e acaba, né, querendo voltar, mas Deus, é claro, aceita essa pessoa de volta, perdoa essa pessoa, mas tem consequências que a pessoa acaba arcando e pagando o preço por essas consequências. Então você é um menino e uma menina inteligente, e eu tenho certeza que você não vai querer sair fora da vontade de Deus. E aqui a nossa lição continua nos dizendo, ainda no tópico 2, que a Bíblia nos garante que Deus ordenou a sua vontade para que ela fosse obedecida. Os que a obedecem serão felizes e jamais abandonados por Ele. Jamais Deus irá nos abandonar. A partir do momento que nós queremos fazer a vontade de Deus, jamais Deus irá nos abandonar. Ele estará conosco. Ainda que as dificuldades venham, ainda que os desertos venham,
venham, Deus estará sempre conosco. Vamos ler lá o Salmo 119, Salmo 119, apenas o versículo 1 nós iremos fazer menção aqui neste Salmo, aleluia. Vamos ler aqui o que a palavra do Senhor vem nos dizer a respeito dessa maravilhosa verdade que alegra o nosso coração. Salmo 119, o verso 1, que nos diz assim a palavra do Senhor. Diz assim: bem-aventurados que trilham os caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurado quer dizer feliz será. Então, a partir do momento que você decide andar na lei do Senhor, que você trilha os caminhos retos, você será uma pessoa feliz. Deus, ele te abençoa, Deus, ele te guarda, ele te prospera quando você vive uma vida que agrada ao Senhor nosso Deus. É por isso que eu prefiro viver na obediência do Senhor. E aqui a nossa lição continua nos dizendo: você quer viver uma vida feliz? Viva uma vida de obediência ao Senhor. E caso venha a desobedecê-lo, não pense que tudo está perdido. Deus enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados. Se arrepender, se arrependa, peça perdão e Ele guarda o seu coração. Ele guardará o seu coração. E guarde a palavra do Senhor dentro do seu coração. Quando talvez você errou, talvez você falhou, não está perdido. Deus mandou Jesus como nosso advogado. É fácil, é você pedir perdão, se arrepender de verdade, né, com o coração sincero diante de Deus e guardar a palavra do Senhor dentro do seu coração para você não errar novamente. Vamos continuar lendo aqui no Salmo 119. Agora nós iremos ler o versículo 11, que diz assim, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, se você errou, se você falhou, se nós errarmos e falharmos, devemos, é claro, lutar, evitar as falhas, os erros, o pecado, lutar contra o pecado. Mas se porventura acontecer de nós falharmos, nós temos Jesus, que é o nosso advogado, e nós podemos pedir perdão e guardar a palavra de Deus aqui dentro do nosso coração. É claro, meus queridos, não devemos pensar: Jesus vai me perdoar toda vez que eu errar, é só ir lá e pedir perdão. Não. Deus também sabe a intenção do seu coração. Agora, se caso porventura aconteceu de você falhar e errar e pecar, peça perdão, se arrependa, né? E quando eu peço perdão, eu decido em esquecer aquilo que eu fiz, em ser perdoado por aquilo que eu fiz e não cometer novamente. Porque uma pessoa que vive pecando, aí está brincando com Deus, né? Porque vai lá, comete o pecado, aí pede perdão, aí daqui a pouco peca de novo, aí pede perdão, não, aí já é brincadeira para com Deus, né? Então, eu errei, eu falhei, então eu devo pedir perdão, parar de cometer este pecado e outros tipos de pecado, parar de pecar e viver uma vida que agrada a Deus, uma vida de acordo com a vontade de Deus, guardar a palavra de Deus dentro do nosso coração para que nós não venhamos pecar mais contra o Senhor nosso Deus. Amém, meus amados? E nós, por último, vamos agora para o tópico de número 3, que diz assim, obedecer aos pais é obedecer a Deus. Aqui está algo também muito importante na nossa lição, que fala a respeito da nossa obediência aos nossos pais. O comentarista da lição vem nos dizer assim, em nossa família devemos obediência aos nossos pais. Afinal, esta é a analogia que o Senhor utilizou para expressar o modo como Ele se relaciona conosco, ou seja, Ele se relaciona conosco como nosso pai, né? Então, respeitar os nossos pais é algo maravilhoso. Os nossos pais têm um papel fundamental e especial. É um papel, né, o qual o próprio Senhor, ele é chamado também de pai. Então, olha para você ver a responsabilidade que os nossos pais têm, né? Então, por isso que é de suma importância nós obedecermos aos nossos pais. E aqui a nossa lição diz num tópico que obedecer aos pais é obedecer a Deus. Então você, meu querido, precisa obedecer o seu pai. Você obedecendo o seu pai, você está obedecendo ao Senhor nosso Deus. Às vezes,
ainda mais na fase agora da adolescência que você está passando, no momento de puberdade, no momento de transformação do seu corpo, em um momento de amadurecimento, surge, né, aqueles momentos que vem a desobediência, que vem a questão de não querer obedecer, de achar que o pai está falando isso, está falando aquilo, que você não quer ouvir. Você precisa parar e ouvir os seus pais. Pois você fazendo isso, você está obedecendo a Deus. Você deve respeito e obediência aos seus pais. Afinal de contas, foi a eles que Deus designou o cargo de cuidar de você, né? Deus, ele concedeu com que os seus pais, né, gerassem você e te colocasse aqui no mundo para que cuidasse de você e te ensinasse o caminho reto, o caminho de servir a Deus. Então você deve total obediência aos seus pais. Aqui a nossa lição continua a nos dizer. O que nos lembra também é a pergunta aqui de que Samuel fez ao rei Saul. O que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifício? É melhor obedecer a Deus. E é assim que às vezes nos comportamos com os nossos pais, preferindo o sacrifício ao invés da simples ação de obediência. Não é verdade? Não tem filhos que é assim? Talvez você que está me assistindo agora, né, já passou por um momento desse, ou está passando por um momento desse, que parece que prefere sacrificar do que obedecer aos pais. Às vezes o pai dá um conselho, fala, não vai para tal lugar, aí a pessoa vai lá, desobedece, aí acaba ficando de castigo, acaba o pai, né, restringindo de fazer algumas coisas, mas a pessoa preferiu sacrificar do que obedecer. Os seus pais, eles já tiveram a mesma idade que você tem hoje, né? E eles sabem o que é melhor para você, e além de tudo, eles te amam e se preocupam com você. Eles já passaram pela idade que você passou. Hoje eu não tenho mais o meu pai, ele já faleceu, só tenho apenas a minha mãe. E infelizmente na minha adolescência eu fui um filho muito rebelde. Eu não servia a Deus, eu não era crente ainda, né? E eu fui um filho muito complicado. E quando eu me converti, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para os meus pais e pedir perdão para eles pela minha desobediência. E eles me perdoaram, e desde então eu sempre procurei ter uma vida próximo deles, mesmo que eles moravam lá em Minas e eu moro aqui em São Paulo, né? Mas meu pai já partiu, já foi para a glória. Eu tive o privilégio de falar de Jesus para ele, pois ele não era crente, ele se converteu, né? E a minha mãe, sempre quando eu posso, no final do ano eu vou visitá-la, todos os dias nós nos conversamos pelo telefone, né? E eu mostro o meu amor, a minha gratidão por Deus ter me dado eles, né? Porque foi Deus que me deu os meus pais e eu devo total obediência a eles. Eu devo respeitar e obedecer os meus pais. Não é possível viver uma vida de obediência a Deus e uma vida de desobediência aos pais. Então não tem como. Não tem como eu viver uma vida de obediência a Deus, falar que eu estou obedecendo a Deus, e viver uma vida de desobediência com os meus pais. Acaba sendo contraditório eu falar que eu obedeço a Deus, mas não obedeço os meus pais, né? Então nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos e devemos obedecer os nossos pais. A Bíblia nos diz que obedecer aos nossos pais é justo. Vamos ler lá em Efésios capítulo 6, versículo 1, o qual fala a respeito desta maravilhosa verdade sobre a questão da obediência aos nossos pais. Efésios capítulo 6, leremos aqui o versículo 1 da palavra de Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor: Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então você precisa ser obediente ao seu pai no Senhor, pois isso é justo. Já parou para pensar, né, no que o seu pai faz por você? Você já parou para pensar, né? Levanta cedo para trabalhar, seu pai, sua mãe, né? Faz de tudo para não deixar faltar alimento dentro da sua casa, te proporciona roupas para vestir, né? Para quem tem veículo, um carro para poder andar, passear,
né? Te proporciona tudo aquilo que é preciso para você sobreviver. Então os pais fazem, né, sacrifícios pelos filhos. Hoje eu sou pai, eu posso dizer, né, o cuidado que eu tenho para com meu filho em não deixar faltar o alimento, as vestes para ele, né, o bem-estar para ele. Então os pais, eles fazem muito por nós, porque eles querem o nosso bem. É por isso que às vezes eles cobram vocês, eles sempre estão ali nos aconselhando, porque eles querem o nosso bem. Mas tem muitos filhos que acabam resolvendo escutar outras pessoas de fora. E infelizmente são pessoas às vezes com ideias errôneas, ideias que vai te fazer errar. Olha, cuidado com isso, hein? Pense antes de você sair falando aí com as outras pessoas, falando, meu pai é chato, minha mãe é isso, tá falando isso, tá falando aquilo. Cuidado. Às vezes você tá achando que seu pai é chato, que seu pai é isso, é aquilo, e tudo isso que ele está fazendo não é nada de chatice. Ele está fazendo para poder te prevenir, para poder te guardar de algo que pode vir te prejudicar. Como eu disse, ele já teve a sua idade, já passou por alguns momentos que você hoje está passando. E muitas pessoas acabam indo compartilhar o que está passando com outras pessoas e acabam deixando de compartilhar com os pais. E infelizmente essas outras pessoas às vezes acabam dando conselhos negativos que acabam prejudicando a vida de muitos adolescentes. Então, adolescentes, tenha cuidado, obedeça os pais de vocês. Isto é justo, Deus se agrada disso e certamente Deus te abençoará por você ter uma vida de obediência aos seus pais. E para nós finalizarmos, aqui a nossa lição diz assim: nossos pais, eles já tiveram a nossa idade, já passaram por experiências pelas quais estamos passando, sabe como nos sentimos e acima de tudo nos amam. Eles amam vocês e fazem de tudo para te ver bem. Então respeite e obedeça os seus pais. Respeite e obedeça os seus pais. Aquele que honra seus pais, ou seja, aquele que dá crédito às suas palavras, terá vida longa. A palavra de Deus nos diz a respeito de pessoas, né, que honram o seu pai e pode ter uma vida longa. Está aí em Êxodo capítulo 20, o versículo de número 12, o qual a palavra do Senhor nos fala a respeito desta verdade. Nos diz aqui, a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 20, versículo 12, que nos diz: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então aqui a palavra de Deus traz uma promessa para os israelitas que iriam conquistar a terra prometida. E Deus diz que eles deveriam honrar os pais e as mães, né? Honrar os seus pais para que eles tivessem vida longa. Honra o teu pai e a tua mãe para que você possa ter vida longa na terra prometida, na terra que Deus ia dar para eles. Então essa promessa cabe para mim e para você também, de nós honrarmos os nossos pais, e certamente o Senhor irá nos abençoar. A conclusão nos diz assim: enquanto filho, você é chamado a obedecer os seus pais, mas Deus não deseja que a obediência seja um fardo, algo que nos cause desânimo. Ele nos ama e quer que tenhamos orientação para vivermos uma vida de paz e em verdade. Então Deus, ele nos ama. Ele não quer que a nossa obediência seja algo enfadonho, algo que nos deixa chateado, que eu faço só porque eu tenho que fazer. Não. Ele quer que isso seja algo prazeroso. Obedecer os nossos pais, isso deve ser algo prazeroso. Jesus, ele nos concede isso. Então, obedeça os seus pais, obedeça a Deus, e através dessa obediência traga uma adoração verdadeira ao Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus guarde você e a sua família cada vez mais. A paz do Senhor Jesus.